O Diego Amorim segue aqui com a gente para comentar hoje a eleição municipal, especificamente uma fala de Pablo Marçal, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, que diz que tem 2 candidatos na disputa da capital paulista que são usuários de cocaína. Mas sem provas, né, Diego? Exatamente, Nonato. Sem provas, esse é um assunto bastante polêmico, movimentou muito aí os bastidores das redes sociais, né? O mundo e o submundo da internet. Essa declaração do Pablo Marçal, que é candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo, foi confirmado na convenção nesse fim de semana, e aí ele soltou lá essa declaração com ironia, quase como sempre. Ele sempre fala de maneira muito irônica, dizendo que tem 2 adversários que usam cocaína. Vamos ouvir o que ele disse exatamente, em seguida eu faço os comentários. Isso aqui, faz o exame toxicológico, você vai ver que tem 2 que é cheirador de cocaína, dos que estão concorrendo aí. Calma que vai chegar a sua hora. Eu vou ter que contar isso pra todo pai e mãe de família, que a gente quer ter um prefeito que é cheirador de cocaína. Tem que mostrar um papelzinho, um prontuáriozinho, tá na minha mão. Você quer mesmo bancar o bichão? Então nós vamos mostrar pra todo mundo, cheirador de cocaína, já fica o aviso. Eu vou revelar no debate, pode aguardar, tá bom? Vou falar lá no debate. Cheirador de cocaína já para de cheirar para não sair no exame, hein? Tá aí, Pablo Marçal. Ele é um ex-coach, é um candidato de rede social, tem as suas habilidades e competências inquestionáveis para isso, para ser um candidato de rede social que lacra, que faz barulho, que chama atenção para si, nem que para isso ele tenha que recorrer a ironias, como eu disse há pouco, ou a outras estratégias que, no meu entender, Michele Nonato, empobrecem muito o debate político, porque tiram o foco daquilo que realmente importa numa campanha, que são as políticas públicas, que são saúde, educação, segurança. Então, o Pablo Marçal, ele se apresenta com esse perfil de outsider, de alguém que não é da política. A gente já viu isso algumas vezes na história política brasileira, inclusive muito recentemente. Por isso não surpreende esse tipo de comportamento, lamentavelmente, do Pablo Marçal. O cientista político Creomar de Souza, é um colega meu aqui em Brasília, que sempre me ajuda com as minhas análises também, me disse o seguinte, que o Marçal está usando uma técnica de economia da atenção. Isso faz com que pouco importa se o que ele diz encontra respaldo ou não na realidade. O importante é fazer com que se fale dele e se repercuta sobre o que ele disse todo o tempo. Já o cientista político Leandro Gabiati, com quem eu também conversei sobre esse assunto ontem, me disse que do ponto de vista ético e moral, essa fala do Pablo Marçal é um recurso considerado golpe baixo na política. É um assunto que vai para o lado pessoal. Geralmente, isso é utilizado no final de campanha para tentar derrubar alguém que está liderando, que não é o caso. A gente está no começo da campanha. E que isso não é bem visto dentro dos códigos não escritos da política. Mas o Pablo Marçal não está preocupado com isso. Ele está preocupado realmente em chamar a atenção para si. E estou aqui falando do Pablo Marçal no jornalismo da Nova Brasil FM. Ele deve estar feliz. Agora, a promessa que ele fez de que vai revelar 2 adversários que são usuários da droga, da cocaína. Pode ser que seja só um blefe para conseguir engajamento, ou pode ser que ele fale mesmo no debate, como ele disse aí que vai falar. Se ele falar, ele vai ter que provar. Se ele não provar, ele poderá responder por calúnia e difamação. Qual o peso do uso da droga, Michele Nonato, por um candidato? A gente está começando uma campanha política de eleições municipais. Que peso tem isso num debate eleitoral? É claro que a gente não está falando da relação entre a política e o narcotráfico, que é uma coisa que já houve no Brasil, denúncias, investigações nesse sentido, mas do uso da droga na vida pessoal da pessoa. Se você provar, pode ter algum impacto, mas em tese esse tipo de acusação solta, que não é nova, não costuma decidir eleição. O cientista político Leonardo Barreto, também conversei com ele ontem sobre essa declaração do Pablo Marçal, me disse que o Brasil não tem muita tradição de cancelar políticos por sua vida privada. Ele até citou o ex-presidente Bolsonaro, que não é nenhum exemplo de vida pessoal, e ele acabou virando o que virou. E ainda virou referência de cristão. Aqui é um comentário meu. E ainda virou uma referência de cristão, Jair Bolsonaro. Agora, se prova que o candidato usa drogas, será que tem mais impacto hoje do que antes? Eu também estava refletindo isso, inclusive conversei com parlamentares sobre isso, Michele Nonato. E o que eles me disseram é que sim,
que hoje a vida pessoal de um candidato vale mais do que antes. Antes era uma coisa quase intocável, ninguém falava da vida pessoal de ninguém. E isso era um grande erro. Se o candidato a prefeito, a deputado, a senador batesse na esposa dentro de casa, isso não era notícia, porque era da vida pessoal do candidato. Hoje não, hoje isso tem um impacto. Hoje a questão das drogas está mais latente, hoje tem esse conservadorismo aí tupiniquim brasileiro, que divide o bem e o mal, Deus não Deus, valores não valores, candidato do bem, candidato do mal. Teve um senador ontem que me disse o seguinte: na medida em que isso implica um relacionamento com o tráfico, porque a cocaína você tem que comprar de alguém, vai comprar de quem? Vai comprar do traficante. Mesmo que seja na condição do usuário, creio que seja de interesse do eleitor, me disse esse senador, que não é nem de direita nem de esquerda, é um senador neutro. E aí, veja, a gente tem uma discussão recente sobre maconha no Supremo Tribunal Federal, que liberou aí uma quantidade mínima para usuário, para porte de maconha. Isso vai um dia avançar para cocaína? A gente não sabe. Agora, acusar um candidato de ser usuário de drogas, isso é novo no Brasil, como o Pablo Marçal fez? Não, não é. Talvez esse jeito dele de candidato de rede social seja novo, mas eu trago aqui, é só jogar no Google, tem inúmeras matérias de 2014, quando o candidato do PSDB, à época Aécio Neves, era candidato à presidência da República, e ele estava sendo acusado de ser usuário de cocaína. Ele teve que responder sobre isso em inúmeras entrevistas na campanha de 2014. No Roda Viva da TV Cultura, por exemplo, ele disse que isso era coisa do PT, que jamais tinha usado cocaína, que essas acusações eram do submundo da internet. Em outra entrevista, ele foi perguntado se já tinha experimentado maconha, o Aécio Neves. Em 2014 isso, 10 anos atrás. Aí ele teve que dizer que tinha experimentado maconha aos 18 anos, mas que não gostou e que não recomendava aos jovens. Isso a gente está falando de droga ilícita. Mas existem outras acusações ao longo de campanhas que envolvem as drogas lícitas, de candidatos que são cachaceiros, de candidatos que são alcoólatras, né? Então, existe esse debate. Agora, o jeito que o Pablo Marçal traz para a discussão esse debate, com ironia, dizendo que vai revelar, falando para as pessoas pararem de tirar cocaína, se vai pedir exame toxicológico, ele não está preocupado em gerar o debate, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está preocupado em chamar a atenção para si, como esses cientistas políticos disseram, e por isso ele empobrece um assunto, Michele Nonato, eu devolvo para vocês, que talvez pudesse realmente ser importante de ser tratado. E aí eu finalizo contando uma história que eu pensei que eu nunca fosse contar no ar, porque é aquele off do off do off do off. Mas é o seguinte, uma vez eu estava conversando, tomando um café com um parlamentar, não vou nem dizer que é senador, deputado, para não ficar bem off do off mesmo. Mas ele me disse o seguinte, Diego, você sabia que às vezes eu sou chamado por outros colegas parlamentares para ir lá no apartamento funcional, porque na noite anterior esse parlamentar aprontou tanto, drogas, noitada, aqui em Brasília, tudo mais, que ele não consegue levantar da cama para ir para o Congresso Nacional votar e participar da sessão. E esse parlamentar me contou que, por vezes, é acionado para ir lá no apartamento funcional, moram todos na mesma quadra, geralmente, aqui em Brasília, e aí eles vão lá, e ele vai lá e me contou que vai. Eu falei, fulano, me conta essa história direitinho um dia, isso é de interesse público, as pessoas precisam saber disso, não precisa revelar nomes nem nada, mas é importante, isso aqui é uma loucura que você está me contando. Ele, não, Diego, pelo amor de Deus, eu não vou te contar isso, mais detalhes, mas só isso que eu tenho para te dizer. Isso já faz uns 2, 3 anos, viu, Michele Nonato, mas eu guardo isso com muita aflição, mesmo conhecendo os bastidores aqui de Brasília, tantos anos ouvindo cada história, mas é o tipo de coisa que gera algum sentimento em nós. Então, para concluir, dizendo que uso de drogas, enfim, entre candidatos, isso talvez até fosse um debate que um dia a gente tivesse que ter de maneira sóbria, equilibrada, moderada, mas desse jeito que o Pablo Marçal faz, é muito mais para lacrar do que para qualquer outra coisa. Eu volto com vocês. É, que a gente se atente, só a trilha de fundo já é exatamente isso que ele quer, né? Criar aquele clima de tensão e lacrar geral.
Mas assim, acho muito legal e tem vários ouvintes até mandando mensagem falando, poxa, mas se ele faz isso para chamar atenção, por que a gente tá falando disso? O próprio Diego, né, fez ali uma autocrítica em relação a isso. Sim. Mas não é o comentário pelo comentário, né? É um comentário mais aprofundado e com tantas visões, aí tanta gente que o Diego ouviu para trazer essa análise, para que a gente possa refletir, se aprofundar um pouco mais naquilo que está sendo discutido e não ficar só lá no raso de que, quem é o cheirador da parada que o Pablo Marçal falou, entendeu? É para ir um pouco além. Sim, é isso aí. E até porque não é um assunto novo, como eu disse, em 2014, mas antes do Aécio Neves já se falava disso, e é o que eu falei, hoje em dia, cada vez mais, a vida pessoal de um candidato vale muito, porque a gente está nessa coisa do conservadorismo, do bem e do mal, do candidato bom, do candidato ruim. Então aquilo que antes não fazia sentido, não valia, né? Hoje está sendo levado em conta e é considerado sim, Michele, agora do jeito certo, no tom certo. Exatamente. É o seu. Obrigada por hoje, Valeu, Diego. Diego. Tô tentando. Até amanhã, Michele Nonato. Valeu. Muito bom.